Olá, esse vídeo é continuação do anterior que falava sobre contrato entre dono de área e loteador. Então esse vai falar contrato entre dono de área e construtora. Então vamos falar sobre contrato entre dono de área e construtora, tá? Para chegar nesse ponto, claro, o dono da área já definiu o tipo de negócio que é melhor para ele, tá? Entendendo que o dono da área que escolhe fazer negócio com construtora, no geral, ele espera um recebimento de negócio num prazo mais curto de tempo aí, tá? No loteamento, ele acumula patrimônio ou ele fica em carteira. Ou às vezes, claro, salvo alguns tipos de empreendimento que vendem a mais curto prazo, mas vamos tentar entender isso, né? Então, após uma escolha, o cara escolheu uma construtora, sim, ele sabe que a construtora ele vai receber num prazo um pouco mais curto. Agora, quanto é mais curto isso aí? Existem modelos e modelos de negócio. Eu vou falar sobre um modelo que a gente estava implantando em vários outros estados, que é o seguinte, até a gente vai gravar um vídeo sobre isso. No estado de São Paulo, inclusive, você escapa um pouco do Grapoab, caso a prefeitura e o cartório da sua cidade consiga isente você de passar pelo Grapoab, você consegue, em áreas menores de 50 mil metros quadrados. Tá? Então, você consegue fazer um condomínio de casa em áreas menores de 50 mil metros quadrados, não tendo que passar pelo Grapoab. Isso existe uma vantagem, eu vou até depois, num próximo vídeo, a gente vai comentar aqui. Então, vamos retomar, senão vai ficar muito confuso aqui. O contrato dono de área e construtora, esse cara já sabe que o tipo de recebimento é mais curto. Agora, o que é importante ter dentro desse contrato para que resguarde o dono da área? Aqui eu estou falando para o dono da área, tá? Primeiro, prazo. Os prazos, ele tem que entender que esse contrato, geralmente, essa construtora, ela fecha baseado na assinatura com a Caixa. Então, após impactação financeira, a Caixa vem e faz o pagamento da terra, da área. Mas isso só após impactação financeira dos compromissos entre construtora e Caixa. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a gente está falando de um plano associativo onde tem várias unidades que estão sendo aprovadas num único projeto com a Caixa. Então, a impactação financeira, a Caixa enxerga que o custo total dessa obra fica em X, e esse custo total dessa obra, ela tem que estar em garantia para a Caixa. Pode ser num GERIC, pode ser num aporte financeiro da construtora ou em crédito já assinado com os clientes para a Caixa. Por isso que todo mundo fala assim, então se eu vender X% do empreendimento, a Caixa vai girar aqui. Sim, porque quando você pega a linha de crédito de um X% de cliente, ele dá o total do que a Caixa enxerga ser suficiente para se fazer o empreendimento. Agora, só entendendo aqui que é o seguinte, a Caixa ela não vai dar ponto sem nó aqui. Ela não vai financiar a obra da construtora se ela não tiver a garantia. A garantia ela tem que estar no físico financeiro da empresa, que aí vem o GERIC, ou na questão de um aporte financeiro que ela deixa numa conta reservada dentro da Caixa, ou em créditos que esse cliente já assinou. Então, quando esse dono da área recebe o relativo ao valor dele, quando está tudo alinhado, aí a Caixa fala assim, bom, desse montante total, X% é relativo à área. Ela vai lá e paga o dono da área. Só que às vezes isso não cobre. É aí que está a jogada, tá? Às vezes isso não cobre o suficiente. Você tem que ver se a construtora está realmente dentro do cronograma dela, colocando o valor
que ela combinou com você, ou você tem que fazer outras formas de receber. Então, tem esses pequenos detalhes do contrato que é bom você ter cuidado e ter uma orientação na hora de fechar ele, tá bom? Agora, prazo. Geralmente a construtora, eu já fiz esse papel de fechar novos negócios e eu sei como que a gente vendia esse projeto para o dono da área. A gente, no contrato, ele fica amarrado a prazo da aprovação da Caixa. Só que a aprovação da Caixa, ela está em cima da nossa aprovação de crédito, que pode ser aquilo que eu falei, GERIC, aporte ou a quantidade em crédito de cliente. Então é importante saber esse prazo aqui, porque às vezes o dono da área está esperando isso em 1 ano, 2 anos, e às vezes até gerar toda a linha de crédito. Outra situação é a seguinte: e se não deu prazo? Como é que fica isso? Vai ter que ter uma rescisão, vai ter uma multa, ter alguma coisa? Discuta isso com o pessoal, para não ficar aquele negócio, eu não consegui, mas e aí e tal. Eu acho que é bom sempre deixar preto no branco. A questão dos compromissos. Isso serve para ambos, tá? Tanto para aquele que eu estava falando do contrato entre loteador e agora o contrato construtor. Compromissos é sempre importante, porque a partir do momento que você fecha, o dono da área, tá? O dono da área fecha um contrato com um loteador ou uma construtora e cujo ela não vai realizar o empreendimento, isso é ruim. Isso aí às vezes dá Ministério Público, dá um monte de problema, principalmente se ele assinar, ficar tudo com as matrículas individualizadas, aí é outra história, tá? Porque enquanto está em projeto é uma coisa. Depois que passou a individualizar essas matrículas, a responsabilidade passa a ser outra. Se ele vende uma dessas matrículas, passa a ser outra ainda maior, que aí é Ministério Público mesmo. Então, o compromisso disso para frente é muito importante deixar alinhado no contrato também. Porque às vezes o dono da área entra como um sócio dentro da SPE. O risco dele é maior, aí ele tem que fechar realmente um acordo com uma empresa muito idônea, muito certa, muito correta, que não tem histórico ruim. Aí dá certo. Mas caso contrário, eu já vi grandes problemas e espero com esse vídeo orientar situações para que todos sempre fechem bons acordos, bons contratos e que o mercado gire o melhor possível aí. Todas essas orientações, não é que eu estou querendo puxar saco do dono da área, não. Não, muito pelo contrário. O loteador e a construtora, ela tem que ter o respeito e a ciência dessas coisas, até para que ele não abrace mais do que ele pode. Eu já vi situações como essa, né, em que a empolgação é tanto, nossa, vai dar tão certo, eu já fechei essa área, aí vai lá, fecha outra área, e começa a ter um monte de área, só que não dá conta. E às vezes, numa dessas, uma dá errada, ela pode levar as outras, isso é ruim. Então, a minha orientação é que sempre com muita cautela, muito planejamento, seja feito um negócio onde consiga se pisar, né? Claro que no empreendedorismo sempre esse ímpeto de desbravar o mundo é bom, né? Mas a responsabilidade é grande nesses empreendimentos e é importante que todos tenham o mesmo sentimento de responsabilidade. Espero poder ter agregado. A gente vai comentar um pouco mais sobre alguns modelos de negócio daqui para frente. Obrigado, abraço.